Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Quero ler no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O livro de Jeremias, né, é um livro do Antigo Testamento, ele é considerado um dos profetas maiores. E ele profetizou sobre algo, né, que aconteceria com o povo de Israel, na verdade com o povo judeu, porque os israelitas, né, a nação norte já havia sido dominada pelos assírios, né, e só restava nesse instante os judeus que estavam em Jerusalém, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que eles eram os descendentes, né, de Davi, da tribo de Judá. E eles permaneceram, mas a maioria deles, dos reis e do povo, não teve compromisso com Deus, em obedecer a palavra de Deus, em viver em santificação. E Deus então permitiu, por conta do pecado, da desobediência, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, dominasse Jerusalém, e eles passaram por um cativeiro que durou aproximadamente 70 anos, né? E esse foi algo que Deus não queria, não desejava para o povo, mas por conta da desobediência, da falta de compromisso do povo de Deus para com Deus, em cumprir, né, a sua parte no conserto. Deus chamou um povo para viver para Ele, para ser um povo diferente, né? Para adorar a Deus, para viver com Deus. Infelizmente, o que a gente observa na história de Israel é que o povo muitas vezes desobedecia a Deus, era infiel a Deus, não buscava a Deus de todo o coração, apenas cumprindo regras, né? Sem ter o que de fato Deus queria que eles tivessem, que era comunhão com Deus, que era temor a Deus, que era uma vida reta na presença de Deus, e que eles buscassem a Deus de todo o coração, né? E que isso fosse sincero, não fosse algo apenas como cumprir um ritual. E Deus permitiu que eles passassem por um momento de grande dificuldade, né? Várias ocasiões eles eram atacados pelos inimigos, mas nesse caso aqui Deus permitiu o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, dominar Jerusalém, né? E muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram escravizadas, mas era um tratamento de Deus para que o povo voltasse para Ele e reconhecesse de fato quem era Deus, né? Acho que a paciência de Deus chegou no limite, porque a maioria deles, né, apesar de conhecer a história, tudo que Deus havia feito em benefício do povo de Israel, cuidado de Deus, né, a misericórdia, o amor de Deus, eles não quiseram fazer a vontade de Deus. E chegou esse momento que Deus precisou desse tratamento de choque, né? Então nós vemos que aqui nesse capítulo 29 nós observamos que é uma carta que Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, e a ordem era para que eles aceitassem esse tratamento de Deus, porque Deus havia permitido o rei da Babilônia dominar Jerusalém, e aqui até diz o tempo que isso duraria, que era 70 anos, né? E o desejo de Deus era algo maravilhoso, né? Ele até diz no versículo 10 aqui que passados 70 anos Deus visitaria e cumpriria a sua boa palavra, e tornando a trazer o povo a esse lugar, né, a Jerusalém, porque quando Jeremias escreve isso aqui, havia começado, né, o ataque da Babilônia, e tinha alguns falsos profetas pregando que isso duraria muito pouco e nada, né, assim, que logo eles voltariam e que isso era apenas algo simples, e na verdade não era. Deus usa o profeta Jeremias para falar, né, que iria durar muito tempo, que iria durar 70 anos, e que Deus, depois desse tempo, né, desse tratamento de Deus com o povo, dessa escravidão, dessa permissão de Deus por conta da desobediência, Deus traria novamente e cumpriria a boa palavra, né? Porque aqui diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Ele diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só que para que Deus cumpra a sua palavra, ele tem um princípio, o princípio da obediência. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele.
por mais que Deus é amor, por mais que Deus queira nos abençoar, nós precisamos crer no Senhor Jesus e nos entregar a Ele e viver de acordo com a palavra de Deus. E isso faltou no povo de Israel. O povo de Israel sabia quem era Deus, mas viveu da maneira que eles queriam, né? Entregues à idolatria, ao pecado. E, infelizmente, mesmo as pessoas que se dizem cristãs e vivem dessa maneira, elas estão sobre o juízo divino, elas estão distante de Deus, elas precisam buscar a Deus de todo o coração. É isso que diz no versículo 12, ó: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Aí ele diz, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus esperava e sabia que no momento de aflição, que naquele momento de dificuldade, quando eles buscassem a Deus e invocassem a Deus, né, de todo o coração, Deus iria trazê-los de volta, Deus iria ouvir a voz dele, e era necessário que eles passassem por esse período de tratamento. E, infelizmente, muitas pessoas vivem distante de Deus, não desfrutam da presença de Deus, às vezes acham que os seus caminhos, né, como diz a palavra de Deus, há caminhos, lá em Provérbios, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminho de morte. Então essas pessoas estão achando que estão vivendo de forma correta, mas estão distante do Deus Todo-Poderoso. Estão distante da vida, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós só seremos achados de Deus quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. E nós, os seres humanos, precisamos se voltar para Deus e viver em conformidade com a tua palavra. Aí o versículo 14 diz, né? E serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus responde à oração do povo quando eles já estavam, né, em uma situação de grande dificuldade, já não estavam suportando mais naquela escravidão, eles ansiavam voltar para a sua cidade. E depois disso, quando completa esse tempo, nós vemos que Deus levanta Neemias, que Deus levanta Esdras, né, para voltar a Jerusalém, que estava destruída, reconstrói os muros ali, depois reconstrói o templo, né, e os judeus novamente voltam para Jerusalém e recomeça ali das cinzas, né, uma situação bem complicada. E Deus faz uma promessa poderosa que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Então Deus falando que havia, né, ali uma situação bem complicada, porque como que aquela casa simples que foi construída ali às pressas, na luta, uma grande dificuldade, poderia ser mais poderosa a glória de Deus naquela casa que agora não era mais uma casa tão bela, tão glamurosa como foi a época de Salomão, que se a gente pode considerar que o reinado de Salomão foi o período mais glorioso de Israel, né, de mais condição financeira. Então ele construiu um templo esplendoroso, e agora esse novo templo não tinha a glória que o primeiro tinha, não tinha aquela visibilidade, a beleza, né, o tamanho. Era algo muito simples, e os que viram o primeiro templo, quando na inauguração deles, eles choravam, eles gritavam, e alguns até por tristeza de ver uma simplicidade daquela, né, e os outros felizes, né, por ter voltado para a sua cidade. Mas os anciãos, né, os mais velhos que viram, né, eles estavam chorando não de alegria, mas de tristeza de ver um templo daquele, a situação da cidade. Mas Deus fez uma promessa que ele faria a glória dele se manifestar mais naquele tempo, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E essa glória também refere à nossa vida, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo, e Deus habitando em nós, né? Ele faz essa promessa também para nós, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, a glória da segunda aliança é maior do que a primeira, porque agora nós podemos ter Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro do nosso ser, quando nós, através do sacrifício de Cristo, nos reconciliamos com Cristo e nos voltamos para Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração e entregando o nosso ser, a nossa vida para Ele. Assim, Deus cumpre a sua vontade em nossas vidas, e nós vivemos a plenitude de Deus e passamos a ser cheios do Espírito Santo, a termos o nosso nome escrito no livro da vida e a termos a vida eterna
que Jesus concede àqueles que creem no seu nome e vivem em conformidade com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.